Se você também acompanha o mangá de Baki, eu aposto que você também se arrepiou ao ver essa cena, é ou não é? Mas qual que seria a chance de um Piccolo na vida real conseguir sobreviver a uma preservação e uma formação de salina por tanto tempo? Ficou curioso para saber a resposta? Vem comigo! E bom, Shonens, para fazer essa análise, primeiro a gente precisa saber qual meio o Piccolo supostamente foi preservado. No mangá e no anime falam pra gente que ele foi preservado em uma formação de salina, que é uma pedra bem parecida com essa que você está vendo aqui em cima. Mas qual será que é a composição desse mineral? E bom, a salina, também conhecida como sal-gema, é composta em sua grande maioria de cloreto de sódio, também pode conter elementos como cloreto de potássio e cloreto de magnésio, dando variações diferentes à sua tonalidade, mas todas elas têm uma coisa em comum, que é o cloreto de sódio. E aqui supostamente a gente tem um ponto a favor do Piccolo ser preservado numa formação de sal-gema, porque o cloreto de sódio é usado há milênios para preservar a carne. E bom, essa preservação se deve a um fenômeno conhecido como osmose, que é basicamente a tendência que a água tem de acompanhar o meio que for mais concentrado, principalmente de íons como cloreto de sódio. Então há milênios as pessoas sabem que salgar a carne preserva ela por muito mais tempo, mas isso porque faz a carne ficar desidratada. Então o mais provável é que, se o Piccolo foi preservado em uma solução de salina, ele sairia de lá muito mais parecido com um homem-múmia do que necessariamente com um homem pré-histórico boladão que mete porrada nos outros. Então aqui vamos dar uma colher de chá gigantesca para ele. Como a gente sabe que a pele dele tem muito mais resistência que uma pele humana normal, vamos supor que ela sobrevivesse à osmose forçada e não desidratasse com a solução de salina. Ainda assim ele conseguiria sair de lá vivo? E bom, Shonens, para entender isso a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o nosso metabolismo. O tempo todo a gente está ingerindo moléculas do ambiente e excretando as nossas próprias para fazer a renovação de pele, tecidos, glândulas, órgãos e até mesmo enzimas do nosso corpo que são vitais para o nosso metabolismo estar funcionando do jeito adequado, mas que eles com o tempo conseguem ficar mais degradados. Então, se você não ingerir metabólicos o suficiente, as enzimas que naturalmente se degradam no seu metabolismo começam a ficar obsoletas e você perde várias funções vitais. E um exemplo muito bom disso é a elastina. A elastina é uma proteína que compõe os nossos tecidos conjuntivos e dão a eles a maleabilidade que a gente precisa para que eles sejam comprimidos e esticados para cumprir as nossas funções vitais, como por exemplo o pulmão. Na hora que você inspira, ele é necessário que ele expanda o máximo possível para que ele consiga captar o ar e o oxigênio, e na hora que você expira, é necessário que ele comprima o máximo possível para jogar o máximo possível de dióxido de carbono para fora. E essa capacidade elástica que o pulmão tem, tanto para expandir quanto para comprimir, em grande parte se deve à elastina. E um processo muito comum que acontece com fumantes é a perda da elastina devido à degradação da fumaça do cigarro. A elastina é degradada, levando a enfisema pulmonar, que é basicamente o pulmão ficar duro demais, tanto para esticar quanto para comprimir, comprometendo significativamente a sua troca gasosa. Então, se o metabolismo do Piccolo ficasse parado por muito tempo, ele não conseguiria repor, por exemplo, a elastina nos pulmões dele, e na hora que ele saísse desse estado de torpor, dessa animação suspensa, ele não conseguiria nem respirar, porque o pulmão dele estaria enrijecido demais para conseguir fazer a troca gasosa. Quem dirá lutar com os pesos pesados que tem no universo de Baki? E é claro que os problemas metabólicos não iam parar aí. As células dele também ficariam imensamente prejudicadas por esse estado de animação suspensa do metabolismo dele. Isso porque as nossas células dependem de uma concentração muito delicada de íons, tanto dentro quanto fora das células. Dentro das células nós temos uma concentração muito grande de potássio e do lado de fora nós temos uma concentração muito grande de cloreto de sódio. O problema é que esse equilíbrio se dá de maneira ativa. Eu aposto que você já estudou na escola o transporte ativo e passivo da célula. O transporte ativo da célula é o transporte que depende de energia para ele ser realizado. Então esse transporte que você está vendo aqui gasta a molécula energética do nosso corpo, que é a adenosina trifosfato. E agora os estudantes que me desculpem, mas alerta de gatilho, eu vou reviver um trauma muito grande que vocês tiveram, tanto na escola quanto na faculdade. Esse daqui que você está vendo é o famoso ciclo do ácido cítrico, ou também conhecido carinhosamente como ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs combina piruvato com acetil-CoA com oxalacetato gerando citrato, e eu vou parar por aqui porque eu acho que o trauma já está demais. Mas o que você precisa saber é que é graças ao ciclo de Krebs que a gente consegue gerar ATP, que é adenosina trifosfato.
O problema é que o ciclo de Krebs depende de oxigênio para ser o aceptor final de elétrons, e sem conseguir respirar naquela formação de salina, o Pickle não teria oxigênio. E obviamente, sem oxigênio ele não teria ATP, e sem ATP ele não conseguiria fazer esse equilíbrio que é ativo que eu já te falei. Então ele teria um efluxo, que é a saída de íons potássio de dentro da célula, e um influxo, que é a entrada de íons de sódio e de cloreto para dentro da célula, causando um desequilíbrio muito grande na sua membrana celular. Mas eu aposto que agora você está se perguntando, tá, mas e daí? Daí, Shonen, que a maioria das nossas células depende desse equilíbrio de íons dentro e fora da célula para fazer a despolarização da membrana e conseguir atuar de maneira efetiva. Por exemplo, os nossos neurônios só conseguem mandar sinais elétricos de uma ponta a outra por causa do equilíbrio de íons dentro dele. Os nossos músculos só conseguem contrair por causa desse equilíbrio de íons. As nossas células parietais só conseguem absorver nutrientes também por causa desse equilíbrio. E eu vou parar por aí, mas eu acho que já deu para você entender. Caso o Pickle não conseguisse respirar, não conseguisse ingerir oxigênio suficiente, ele não teria ATP, e sem ATP, todas as células do corpo dele, de neurônios às células musculares, não funcionariam mais. Eu aposto que agora você deve estar pensando, tá, João Pedro, mas é só na hora que ele sair dessa formação, ele ingerir oxigênio e tudo se equilibra, é ou não é? Não é, Shonen, porque você lembra que eu te falei que as nossas células musculares dependem do oxigênio para funcionar? Como é que ele vai conseguir oxigênio se o diafragma dele não contrair o suficiente para ingerir o ar? E como é que ele vai ingerir esse oxigênio se o coração dele parou de bombear o sangue para fazer o sangue circular no pulmão? E como é que ele vai acontecer a troca gasosa nas células do pulmão dele se as células ficaram endurecidas pela perda da elastina? Viu como é que a fisiologia ela funciona através de um equilíbrio extremamente delicado e que se você tirar uma peça desse quebra-cabeça pode desmoronar tudo? Então, Shonen, não adianta o Pickle ser habilidoso o suficiente para matar um crocodilo enforcado, ser forte o suficiente para virar um Triceratops na força bruta ou ser predador o suficiente para matar um Tiranossauro Rex sufocado. Contra a fisiologia, ele sim sairia perdendo, porque essa sim é um peso pesado e muito difícil de se bater em qualquer universo. E Shonen, caso você esteja curioso e tiver um pouquinho mais de conhecimento e estivesse perguntando se seria possível reviver ele fazendo uma RCP, que é uma ressuscitação cardiopulmonar, para que ele volte a inspirar oxigênio, não seria possível. Uma vez revertido a despolarização das membranas celulares e a perda desse equilíbrio hidroeletrolítico, é virtualmente impossível um organismo voltar a sobreviver. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.